Hoje nós vamos falar do CH. CH é o grande vilão da pronúncia do alemão, todo mundo fica desesperado, mas não é tão difícil assim, tem regra e não é difícil. Então vamos lá. Como é que faz? O CH, depois de A, de O e de U, ou seja, só depois dessas três vogais, A, O e U, vai ter o som assim, ó. É como o R, por exemplo, do mineiro. Quando a gente fala assim, eu vou pro bar, eu vou pro mar. Esse R, eu vou pro bar, eu vou pro mar. E como é que eu faço isso em alemão? Como é que eu posso pensar num exemplo? Todo mundo conhece o compositor Bach, Johann Sebastian Bach, né? Essa é uma peça do Bach. É esse aí, o som. Então aqui a gente tem Nachbar, Buch. Muito bem. Nachbar significa vizinho, Buch significa livro. E o CH depois de qualquer outra coisa? O que significa depois de qualquer outra coisa? Depois de tudo que não é A, O e U. Ou seja, todas as vogais, incluindo aquelas com umlaut, incluindo aquelas com o trema, todas as consoantes. Bom, o CH, depois de todo o resto, vai ter som do ich, o mesmo som que a gente faz com ich. Por que eu coloquei esses travessões aí, um C cedilha no meio? Para quem está acompanhando o que está escrito. Eu coloquei isso aí porque não tem uma transcrição, não tem um jeito de eu explicar isso em alemão de uma maneira, em português de uma maneira fácil. E esse é o símbolo fonético, esse é o símbolo formal do CH, mas não tem nada a ver com C cedilha. E como é que eu faço esse som que é o grande vilão de todo mundo, ninguém consegue fazer? Os alunos falam ich, ich, falam tudo menos ich. Bom, atenção. Se você tem dificuldade de fazer isso, faça na frente do espelho. Parece bobo, mas não é. Por quê? Porque a primeira coisa é que você não pode fechar os dentes. Coloca aí o seu dedo indicador entre os dentes, isso mesmo. E dá uma mordidinha no seu dente, no seu dedo indicador. Essa é a distância. Pode tirar o dedo. Essa é a distância que seus dentes têm que estar um dos outros. Então, quando você se olha no espelho, você percebe que ao fazer esse som, você tem a tendência de fechar os dentes. As pessoas falam alguma coisa do tipo ish e fecham os dentes. Ish. Vejam bem, se vocês concentrarem, se você concentrar, você vai ouvir a diferença entre esses dois sons. Ish. Agora eu fechei o dente. Ish e ih. Ih, com o dente aberto. Para você pode parecer uma coisa boba, o alemão sabe muito bem a diferença entre ich e ich. Então, se você vai deixar os dentes abertos, esses dentes você vai ter que manter abertos. Pode até fazer um sorrisinho para isso dar certo. Você vai colocar a sua língua debaixo dos dentes inferiores, os dentes de baixo. Então, você vai encostar a língua ali debaixo dos dentes de baixo, onde tem aquela carninha ali da gengiva. Manter a boca aberta e soprar. Não é nada de. Você não precisa, de maneira alguma, fazer com a garganta. Nada disso. É só ar que sai da sua boca. Ih. Ih. E é só isso. Então, o som do ih, que significa eu, e lächerlich. 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 Que significa uma coisa ridícula. Ridículo. Lächerlich. Depois nós temos o SCH. O SCH, sim, é o nosso X normal da Xuxa. Esse, sim, os dentes fecham. Quando você fala Xuxa, não sei se você já percebeu isso, você faz shh, e os seus dentes estão fechados. Esse, sim, é com os dentes fechados. Então, dente fechado, sh. Dente aberto, sh, sh, sh. Dá para sentir a diferença, dá para ouvir a diferença. Aqui eu vou ter como exemplo Schachtel. Então, CH depois de A, por isso que eu fiz e o SCH no início, de Xuxa. Então, Schachtel.
Schachtel, que significa caixa. E por último, nessa seção de CHs, eu vou ter o CHS. Então, o S agora não está antes do CH, está depois. E ele vai ter o som de KS. X. Por exemplo, Zex e Lax. Zex e Lax. Zex é o número 6. Lax significa salmão. Depois, eu vou ter, olha aí, atenção, hein? Se eu tiver um IR ou um IHR, não faz diferença. IR ou IHR na minha palavra, eu vou falar IA. IA, ou seja, eu não vou falar esse R e vou falar um A no final. IA. Se eu tiver um UR ou um UHR, eu vou fazer a mesma coisa, não vou falar o R, vou falar um A. UA. UA. E os exemplos? Mia, que significa para mim. Ia, que significa vocês. Ua, que significa relógio ou hora. Ua. E Urlaub, que significa férias. Mais um som espinhosíssimo aí, que é o NH. Eu coloquei aqui similar ao nosso... O NG, desculpa, NG. Que eu coloquei aqui similar ao NH, o nosso nha, nha. Como é que faz esse som? Qual que é a regra aqui, gente? A regra é a seguinte. Depois de N, você não fala o G. Vou repetir. Depois de N, você não fala o G. Você vai pular o G. É como se você estivesse pulando o G. Vou ler os exemplos, porque assim fica mais fácil de entender. Bringen. Bringen. O que eu fiz? Pulei o G. Bringen. 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 Que significa trazer. Outra possibilidade. Junge. Junge. Então, J eu vou falar como I. Jun. E o G eu vou pular, então eu vou falar só o E no final. Junge. Junge. Bringen significa trazer. Junge significa menino. O menino. Junge. Der Junge. Isso já nos traz para nossa próxima letra, que é o J. O J eu vou falar como I. Junge, menino. E Juni, que significa junho. Eu queria acrescentar mais alguma coisa sobre as letras anteriores, o NG, que acabei de pensar aqui e não está, e eu não tinha pensado antes. O NG, quando eu não tiver nenhuma letra depois do G, ele vai ter som de... Ele simplesmente não vai falar o G. Então, por exemplo, a palavra yum. Yum, que significa jovem. Yum, jovem. Como o G está no final da palavra depois de N, eu simplesmente não vou falar. Yum, yum, yum. Ok? Nachbar, Buch. Ich, lächerlich. Schachtel. 6. Lachs. Mir, ihr, Uhr, Urlaub. Bringen, Junge. Junge, Juni. Jung, Jung.